Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de História. A dizer a vocês, tá bom, que essa vamos iniciar a apostila, iniciar não, né? Estamos na apostila 3, mas iniciar o tema Brasil. E esses serão os temas da sua prova mensal, que vai ser daqui 2 semanas, certo? Então, a aula de hoje, de amanhã, da semana que vem e a outra, tá na segunda. Aí eu finalizo todo o conteúdo da prova mensal, que vai ser Brasil. Então, é um recomeço aí para você, pelo menos. Ai, ainda bem, não estava entendendo nada de França, nada de Inglaterra. Que bom, maravilha, não vai cair na prova, vai cair Brasil. Tudo bem? Beleza? Então, presta muita atenção na aula de hoje, tá? E vamos junto comigo para desenvolver esse tema da nossa prova. Já vou dizer a você que eu vou indo e voltando nas aulas, tá bom? Então, hoje é a aula 39, amanhã vai ser a aula 42. Nossa, por que você vai fazer isso? Porque eu sou Deus, eu sou Thanos, entendeu? Mentira, óbvio que não. Porque eu acho que é melhor, uma linha de raciocínio aí melhor do que essa aí que eu estou seguindo, que eu sempre uso, aí eu só ajustei, beleza? Tá? Então, bora lá. Tá aí, complexo açucareiro, colonização, colonização e mercantilismo. Bem, a gente já tratou de mercantilismo, já falou de mercantilismo e eu vou repetir, óbvio, eu vou repetir para todo mundo. Se alguém não entendeu, ou se entendeu, vai entender mais ainda, tá? Vamos lá, então, para a aula. Falar sobre mercantilismo. E quando eu falo de mercantilismo, não tem como não falar dos portos, né? Vou falar de um porto com as embarcações, com os navios. Alguém lembra mais ou menos como que era a estrutura do mercantilismo? Como que funcionava o mercantilismo? Alguém se lembra? Alguém se recorda? Não, maravilha. Bom, ótimo, maravilha. E eu já dei mercantilismo, e é o mesmo slide, viu? É o mesmo, peguei o mesmo. Que bom. Bora lá então, vamos explicar de novo, não tem o menor problema, tá bom? O mercantilismo, ele foi um modelo econômico muito clássico na era do absolutismo, certo? Então ele tem ali o seu contexto histórico e as suas características. Óbvio, né? Cada região vai colocar um modelo de mercantilismo. Não existe algo unânime, né? Cada país, né? Um modelo fixo. Mas aqui, em regras gerais, aqui o mercantilismo ele fica muito presente quando a gente vê as relações de uma colônia com a sua metrópole. E aí o exemplo de Portugal ele é fundamental. Por quê? Porque Portugal ele foi pioneiro em muita coisa. Se você não sabe o que é pioneiro, pioneiro significa o primeiro, né? O primeiro a fazer, o primeiro a testar. Portugal ele foi pioneiro em muitas coisas, principalmente quando a gente fala da centralização do rei, a centralização política. Portugal foi o primeiro reino que teve uma monarquia nacional, o primeiro modelo de monarquia, o primeiro modelo de absolutismo foi em Portugal. Vimos, obviamente, que o mais famoso era da França, estudamos isso, a força francesa, né? Essa cultura francesa, ok. Só que o primeiro a conseguir unir, fazer com que o rei tivesse essa centralização, enfraquecimento da nobreza, apoio da igreja, foi Portugal, certo? Esse auxílio, essa união das forças entre rei e burguesia, Portugal foi o primeiro. E a gente estudou isso, a gente viu isso já. Tem aí aulas anteriores tratando, quando eu falei de Portugal, a unificação de Portugal, ali a gente fez uma aula sobre isso, tá bom? Portugal e Espanha. Bem, como funcionava essa relação entre a colônia e a metrópole? Clássico, né? A metrópole, a colônia, ela é obrigada a exportar. Obrigada, né? Ela é obrigada. O pacto colonial é uma relação de obrigação, de dever que a colônia tem em vender produtos primários para sua metrópole. E aí, produtos primários vai de tudo que é tirado da terra, desde banana, açúcar, até metais preciosos. E a metrópole tem a exclusividade do mercado colonial. Vende as manufaturas. Beleza? Obviamente que Portugal, a metrópole, ela impõe um valor a todos os produtos. Ela obriga a colônia a vender baratos produtos primários e obriga a colônia a comprar caro esses produtos manufaturados. Sem se esquecer, obviamente,
de que você tem aquele famoso protecionismo alfandegário, certo? Você tem essa proteção dentro de Portugal, isso é bom dizer, porque a colônia já está protegida pelo Pacto Colonial. Em Portugal, produtos estrangeiros eram taxados, colocando um alto valor, uma alta taxa aos produtos estrangeiros, para que os produtos nacionais, né, os produtos daquela nação, fossem mais valorizados, né, fossem mais baratos e as pessoas consumissem o produto nacional e não o estrangeiro. Até lembro que a Nathalie não tinha entendido isso, e aí eu expliquei de novo, dei o exemplo do tênis, falei que quando eu cobro um imposto de um produto estrangeiro, as pessoas compram o produto nacional, certo? As pessoas compram mais o tênis da Topper, o tênis da Mizuno, do que o tênis da Nike, porque o tênis da Nike é importado, é caro, por causa dos impostos do Professor, alfandegário. Fala, Cauã! você comentou até da sua chuteira que você usa lá para jogar bola. Isso mesmo, né? Quando eu comprava, tá? Pode crer. Não, hoje eu compro Nike, né? Hoje, né, assalariado, a gente compra Nike. Mais ou menos. No crediário, né? Nas Casas Bahia. Ah, Casas Bahia não vende tênis, droga. Ferrou. Bem, tá lá. Aí eu colocar em palavras toda essa relação, né? Que é o mercantilismo. O mercantilismo é um reforço do Estado na economia, dá para perceber, né? O Estado ele centraliza os poderes da economia. O Estado português que define o valor, o preço, portanto, é o rei que define esses preços. Metalismo, busca de metais preciosos, o acúmulo de ouro, o acúmulo de metais, é isso que vai dar voz a essa política mercantilista no primeiro momento, beleza? Se acreditava de que eu tiro da terra o quê? Eu tiro da terra produtos como cana-de-açúcar ou outras especiarias para poder conseguir vender e ter ouro, certo? Para eu acumular ouro. Se eu acho ouro da terra, maravilha. Eu não preciso investir em um engenho, investir em algum tipo de produção para aí chegar as moedas de ouro. Não, já tiro o ouro da terra. Então, a lógica mercantilista é essa: acumular ouro. Você ter ouro é você ter poder. Outra característica, isso garante, obviamente, uma balança comercial favorável, eu ter lucros. A relação, né, entre metrópole e colônia garante uma balança comercial favorável. Eu mais exporto do que importo, né? E quando eu importo a um valor muito baixo, certo? O que garante o metalismo e a balança comercial favorável? Bem, já foi falado, né? O protecionismo alfandegário. A relação Portugal com o estrangeiro faz com que mudando, falar de novo. O protecionismo alfandegário garante que a relação de Portugal com o estrangeiro seja uma relação mais de venda, né? Que Portugal venda mais e não compra tanto. Porque se Portugal comprar muito, não tem a taxa alfandegária, o produto é muito caro. Então as pessoas não vão comprar. E isso é bom. Portugal fica feliz, fala, mano, ótimo, as pessoas estão consumindo mais o meu produto. E isso garante, então, uma balança comercial favorável. Então, tá aí a relação, protecionismo alfandegário e balança comercial favorável, tá aí essa relação. Faz com que, então, produtos estrangeiros não dominem o mercado português. Outra estratégia, né, o exclusivo pacto colonial, garante metalismo e balança comercial favorável. E, obviamente, que você tem tudo isso aí o incentivo às manufaturas nacionais, certo? A produção interna de Portugal. É incentivo aos produtos feitos em Lisboa. Dúvidas até aí? Alguém tem dúvida? Ficou claro? Não, professor. Você já tinha passado esse slide, né? Já tinha. É igualzinho. Eu só acrescentei aqui, ó, pioneiro. Eu quis tratar isso aqui de novo com você, tratar sobre o pioneirismo português. Mas o slide é o mesmo. É o mesmo, porque pede falar de mercantilismo e com certeza muita gente não lembrava, tá aí. Essa estrutura a gente vê claramente as relações entre Portugal e essa colônia aqui no Brasil. Tudo bem? É isso. Tá? Mas o importante é você conseguir fazer as relações, né? Por exemplo, a relação balança comercial favorável e protecionismo alfandegário, por exemplo. Né? Ou balança comercial favorável e exclusivo comercial. Balança comercial favorável é quando eu tenho lucro. Protecionismo alfandegário garante lucro. O exclusivo colonial garante lucro. Beleza? Você consegue fazer essas relações aí. Isso é importante. Tá? Então, bora lá. Seguindo. Chegamos em casa. Ufa!
Vamos chegar. Vamos falar de Brasil e nessa primeira aula eu quero falar do período pré-colonial, antes da colonização, antes de um projeto de povoamento. O que acontece? Quem é o rei de Portugal quando o Brasil ele é descoberto? Vocês têm três opções: Manuel, Miguel e João. É sempre nome de português, né? O Miguel, Manuel e João. Qual dos três? Chuta aí na sua casa, né? Não precisa falar aqui para mim. Chutou? João, Manuel. Qual foi a pergunta, professor? Oi? Qual foi a pergunta que você fez? Qual é o nome do rei português que descobriu o Brasil? Isso ficou marcante para mim, porque eu lembro que eu estava vendo uma vez Caldeirão do Hulk e eu errei essa questão, tipo, lá no programa dele. Eu fiquei pé da vida. Eu falei, como assim? Eu não sei, eu errei. Aí eu fui pesquisar e falei, nossa, gente, errei. Fiquei com muita vergonha, tipo, interna minha. Eu falei, gente, eu não sei o nome, que absurdo. Enfim, mas o nome do rei, né? Miguel, João ou Manuel? Já escolheu aí? Se você colocou Manuel, você acertou. Rei Dom Manuel! Rei Dom Manuel era o rei de Portugal quando chegava ao Brasil, né? A gente viu que, na verdade, não descobriu nada, né? Chegou ao Brasil. Já sabiam das terras aqui, a gente viu como foi um tratado de Tordesilhas, a gente comentou sobre isso. E aí você tem dois tipos de expedições no início. As expedições de reconhecimento, 1502 até 1504, e depois as expedições guarda-costas. Opa, guarda-costas. Então, são expedições diferentes, né? Eu já vou mostrar para você essa relação das expedições, por que foi necessário essas expedições guarda-costas. Proteger de quem? De quem o Brasil tinha ameaça, né? Quando chegaram aqui, né, é interessante os nomes, né? Os nomes nos revelam muitas coisas, gente, os nomes, tá? Os nomes que, antes de ser instaurado o Brasil mesmo. Primeiro, é bom enaltecer o nome indígena, né? Ele chamava aqui a terra, grupos indígenas que os portugueses entraram em contato, chamavam de Pindorama. Pindorama se considera a terra das palmeiras. Depois, terra dos papagaios, né? Alguns davam o nome de terra dos papagaios. Aí já a visão do europeu, né? A visão europeia, terra dos papagaios. Então, as coisas exóticas, né? Tipo como a ave do papagaio. Então, isso aqui é uma terra, uma região exótica. Mas também terra de Vera Cruz e Santa Cruz. Cruz. Remete ao que a cruz, o símbolo da cruz? Se remete à Igreja Católica, né? Ora, senhoras e senhores, o olhar que o europeu tinha também para essa região é a busca do quê? Novos fiéis, né? A igreja buscando novos fiéis, querendo novos fiéis. Certo? Então, um olhar dessa imposição cultural. É muito bom a gente deixar bem claro que a lógica colonial, a lógica do pacto colonial, não é só uma lógica econômica, mas também uma lógica cultural. Eu dar o nome dessa terra aqui de Santa Cruz ou Vera Cruz, opa, tem algo de errado aí, né? Eu já estou dando o nome de uma região em que nunca pisou o catolicismo. Mostra, então, essa ambição portuguesa, obviamente, de catequizar as pessoas aqui. Fazia parte das relações, da articulação entre Portugal e a Igreja Católica, tá? Alguns nativos, eles vão ter relações muito amigáveis com os portugueses. É o caso, por exemplo, como vai de slide, é o caso, por exemplo, da tribo Tupi. Não sei se vocês sabem, Tupi-Guarani é a união de dois povos, né? Tem o povo Tupi e o povo Guarani. Não sei se vocês sabem, mas acaba juntando eles porque eles têm muitas semelhanças linguísticas e culturais, mas são povos distintos. Tupi é um, Guarani é outro. E aí você consegue ver nos quadros, por exemplo, como eles são retratados. O homem Tupi, um quadro de 1643, e uma Índia Tupi. Eles são tratados de maneira muito mais mansa, de uma maneira não selvagem. Diferente, por exemplo, dos aimorés. Acho que mais para frente eu coloco aí um quadro dos aimorés, e aí mostra selvagens, comendo carne humana. E eles comiam, mas fazia parte da tradição deles, da cultura deles, né? Mas não se alimentar cotidianamente, mas os rituais. Porque se você come carne humana constantemente, você morre, tá? Faz mal. Mas, como ali eram rituais, né, situações específicas, então não fazia mal para eles, certo? E aí, então, a forma que era tratado os aimorés era totalmente diferente nos quadros, nas representações. Já mostra eles em posição de ataque, selvagens, não coloca eles dóceis, né, como a Índia Tupi e o homem Tupi aqui. Beleza? Bem,
Vamos lá. Pré-colonial. Por que no primeiro momento será que Portugal não povoou? Portugal já não quis impor um projeto? Porque assim, se é um período pré-colonial, turminha, é um local que não tem uma estrutura de povoamento. É sem uma estrutura de povoamento. Por quê? O que eles sempre buscavam? Lembra? O que estrutura o mercantilismo? É metais preciosos ou especiarias que vão fazer com que eu consiga ter metais preciosos. Beleza. Mas Portugal já tinha acesso às Índias. As especiarias das Índias, de importante, de altíssimo valor. Então, o grande interesse era o quê? A gente quer achar ouro, a gente quer achar metais preciosos. E tá aí o problema, né? Você tem a incerteza dessa existência de metais preciosos. Eles não conseguiram achar no litoral, que é onde eles ficaram no primeiro momento, abundância de metais. Algumas coisas, mas também sem aquele valor grande, né? Aquele ouro, 18 quilates, né? Ou 24 quilates, lá tem os valores, certo? Então, você tem a incerteza desses metais preciosos, somada a uma difícil ocupação. Mata fechada, relevos montanhosos aí, então difícil acesso ao interior, uma dificuldade na locomoção. Difícil ocupação significa que, para que eu pudesse ocupar, o investimento, o gasto necessário seria altíssimo. Portanto, qual era a minha chance de lucro? Pequena. Porque já que eu já vejo que vai ser uma difícil ocupação, porque eu tenho que derrubar essa mata, é difícil acesso, o meu investimento vai ter que ser muito alto. E sei lá, eu não sei se eu vou achar ouro ou não. Não vale a pena. Então, já que a possibilidade de lucro é pequena, já que a possibilidade de lucro não é tão grande, o foco vai para as Índias. A Índia é prioridade. Aqui o Brasil vira um ponto de parada, um entreposto comercial. Um ponto de parada antes de você seguir caminho para as Índias. Certo? Tudo bem? E aí tem aquela famosa cultura, né, de que o Brasil é um local, então o Brasil servia nesse pré-colonial para mandar bandido, esses degradados, né, mandar essa galera. Por isso que nós temos o país que nós temos hoje. Por isso que nós temos a corrupção que nós temos hoje. Começou errado, né? Olha o tipo de gentinha que mandava aqui no Brasil. Então, deixa o titio aqui, né, o professor Alan, titio Alan, te contar um negocinho aqui, certo? Assim, eu diria para você não utilizar esse argumento. Por dois motivos. Um motivo é biológico e o outro motivo ele é conceitual, tá? Motivo biológico. Índole não se passa de geração em geração, né? Caráter não se passa de geração em geração. Você acha que entre os meus antepassados não teve alguém que roubou, alguém que cometeu um crime, alguém que cometeu um assassinato? É óbvio que teve, né? Eu não sei do passado dos meus avós, por exemplo, por parte de pai. Não sei como que era meu avô, certo? Enfim. Vamos dizer que meu avô fosse um assassino, ou meu bisavô um assassino, então eu vou ser um assassino, já era. A gente vai ser uma fileira de assassinos, né? Bem, você teve aula de biologia, você sabe muito bem que as coisas não são muito assim, né? E uma questão conceitual também de época. Quem é bandido no século XVI, né? Nos anos 1500, no século XVI. Quem é bandido no século XVI? Será que o conceito bandido que eu uso para hoje serve para o século XVI? É a mesma coisa que eu estou falando? Bem, quem vinha para cá? Talvez pessoas que roubassem, sim, certo? Bandidos. Bandido que a gente pensa é aquele que viola a propriedade privada. Então, beleza. Mas bandido também na época era aqueles que lutavam, por exemplo, por liberdade religiosa. Pessoas que lutavam, que eram judeus, que não eram católicos. Eram pessoas que criticavam o catolicismo, os abusos da igreja. Eram pessoas que criticavam o autoritarismo do rei. Eram considerados bandidos para aquela época. E mandados para cá. Pessoas que defendiam liberdade religiosa, pessoas que eram contra o autoritarismo do rei. Bandidos. Se você é cristão, Jesus foi condenado porque ele foi considerado um bandido, tá bom? Só para você lembrar, quem é cristão. Então, assim, não faz muito sentido esse tipo de argumento.
Tá? Tá aí. Não faz sentido no âmbito biológico e não faz sentido no âmbito conceitual. Beleza? Então, se você utilizava esse argumento, não use mais, tá bom? Porque não faz o menor sentido esse argumento, certo? E aí, que fique lá nos grupos de WhatsApp, né? Da sua tia, do seu tio, fique lá, né? Esses argumentos aí, né? Enfim, tá aí. Aprendeu, né? Maravilha. Por que eu mandei beijo? Não sei. Certo. Não acabou a aula. Bem, tá. O que os portugueses vão acabar implantando aqui no Brasil? O que eles vão ter que implantar? Olha, eles vão implantar o mesmo método que eles implantavam na África, principalmente na costa africana. Que método é esse, turma? O que eles vão implantar no litoral brasileiro que vai garantir proteção, que vai possibilitar o armazenamento? Qual é o nome desse sistema aí que era utilizado? Alguém lembra? Dessas grandes fortalezas que existiam no litoral, que existem até hoje, né? Alguns resquícios no litoral brasileiro e também no litoral africano. Alguém sabe? Eu não lembro o nome direitinho, mas eu sei que era uma espécie de porto barra castelo. Isso, é o sistema de feitorias. Olha lá, sistema de feitorias, as feitorias, esses grandes castelos que serviam, tinha tanto um objetivo militar, de proteção, quanto também um objetivo de armazenamento. Então, tudo que os portugueses acabavam descobrindo no local, mandava lá para as feitorias. E aí, turminha, tem um nome de uma pessoa muito importante, ou, na verdade, o nome de uma ilha muito importante no Brasil, muito famosa, e que é homenagem a esse navegador, a famosa ilha de Fernando de Noronha, vem aí do Fernão de Noronha. Quem foi Fernão de Noronha? Fernão de Noronha foi um navegador que no início fez um acordo com o rei português. O rei português concedeu a ele permissão para andar por todo o território em busca de algum produto de valor. E também obrigado a construir feitorias, tá? Fernando de Noronha teve esse monopólio, essa exclusividade aí de andar pelo litoral e retirar produtos, construir feitorias, por uns 3 anos, se não me engano, entre 1502 até 1505, se não me engano. Eu estudei um pouquinho de tempo atrás sobre isso. Então tá aí, o nome da ilha de Fernando de Noronha é homenagem a esse navegador. Bem, e qual foi o produto que ele achou? Qual foi o produto de grande valor que ele falou, meu, isso aqui tem valor, isso aqui a gente pode conseguir dinheiro. Qual foi o primeiro produto, gente? Qual foi? Qual Brasil? O Brasil, né, que dá nome a essa terra. Pau-Brasil, e tem vários nomes, tá? O nome que os indígenas davam para o pau-brasil era Ibirapitanga, tá bom? Ibirapitanga. O pau-brasil, ele era uma árvore que ele não estava concentrado em uma região só. Ou, tipo, você tinha ali, no meio da floresta, uma grande área de pau-brasil. Não. O pau-brasil é uma árvore que estava dispersa. Que estava no litoral, mas dispersa. E aí que surge, então, a necessidade do escambo. Por que surge a necessidade do escambo, turminha? Porque é o seguinte, no litoral, beleza, conseguiu tirar para o Brasil que está no litoral. Mas se eu tivesse que avançar um pouquinho mais, sei lá, avançar 3 quilômetros pelo interior, aí já é perigoso. Aí já tem medo de se perder, tem medo de não conseguir voltar, achar o caminho de volta. Aí vem essa relação com os indígenas que teve uma relação harmoniosa com alguns, aqueles que conseguiu ter. Aí se utilizava essa troca, né? Essa troca entre produtos portugueses para os indígenas, né? Então, por exemplo, espelho, machado, certo? E a gente tem que tomar muito cuidado com o olhar para isso nessa relação, turma. Porque a gente fala, né? Os nativos foram enganados, né? Eles foram enganados, olha lá, trouxa, bestas, olha lá, estão trabalhando aí para nós aí em troca de espelho, machado, enfim, os caras são mó trouxa, cuidado. Porque você está colocando um valor europeu nessa troca. Para o nativo, tinha vantagem. Imagina, ele ter coisas de ferro. Os nativos aqui que encontrados no litoral, eles não tinham manuseio com ferro. E eles dão produtos de ferro, produtos de metal. Eles viram valor, sim. Cuidado com esse olhar, tá? Que eles foram enganados. Não, você tem o valor dos nativos. Tem esse debate, né? Tem o debate em que, não, eles foram enganados. Não tem. O indígena, ele tomou a decisão. Ele sabe o valor que tem aquilo ali, certo? Enfim,
Mas só para jogar para vocês essa interpretação, você pode ter essa dupla interpretação, que é interessante até, a gente pensar por esse lado também, né? Pensar que o indígena não foi enganado, ele viu o valor daquilo. Por que eu estou ignorando isso? Por que eu estou ignorando a visão do nativo? Certo? Um outro exemplo que eu dou em relação a esse campo, que a galera fala, o nativo foi mal, para a galera que defende isso, né, essa lógica, que o nativo ele foi besta, foi trouxa, foi enganado, é você, por exemplo, voltando da praia, ou voltando da Disney, ou voltando, principalmente Disney, né? Você pagando, sei lá, $20 no chaveirinho do Mickey. Né? Ou você pagando 50, sei lá, não sei, um valor, o dólar tá meio alto, né? Sei lá, pagando uns $25 numa camiseta do Mickey. Ah, que legal, né? Todo mundo com o bonezinho do Mickey e tal. Enfim, né? Dá uma impressão aí de você consegue fazer uma analogia aí com na interpretação dos nativos, mó felizes com espelho, com faca, o cara feliz com o chaveiro do Mickey, ou com as lembrancinhas que você, quando você faz uma viagem, né? Você compra várias lembrancinhas. Fui pra Bahia e gostei, né? Aquelas coisas. Enfim, dá pra gente fazer algumas analogias aí interessantes e isso faz com que a gente tenha cuidado nessa análise aí, certo? A árvore do pau-brasil vai ser uma árvore muito importante, por causa vai ser fundamental para manufaturas, então para eu fazer vários tipos de móveis, mas também vai ser do tronco dessa árvore que vai ser produzido o corante avermelhado. Por curiosidade, turma, a palavra pau-brasil, alguém sabe por que esse nome pau-brasil? Porque não é um nome indígena, né? O nome indígena é Ibirapitanga, da língua tupi, né? Tem várias outras línguas. Por que pau-brasil? Alguém sabe por que deu esse nome Brasil? O meu chute é o seguinte, já que eles eram vermelho, Brasil deve se referir a vermelho, não sei, em português. Não, questão brasa, né? Que vem de brasa. É por causa do elemento químico que compõe esse corante avermelhado, essa cor avermelhada. O nome desse elemento químico se chama brasileína, o nome desse elemento químico, brasileína. E aí deu o nome de pau-brasil, e aí por isso que o nome de Brasil. Volta lá nas interpretações dos nomes. Terra dos Papagaios representa o exótico. Vera Cruz e Santa Cruz representam o interesse religioso. E o nome Brasil representa o interesse econômico. Vigora o interesse econômico. Claro, tem a questão cultural, como eu já falei para vocês. Mas o nome aqui, qual é a lógica? Eu olho para esse país, a colônia, o que ela é? Para dar lucro para a metrópole. Então, o nome que vinga é o nome que dá, é o nome que representa um produto que oferece, que garante riqueza, o mínimo de riqueza para a metrópole. Brasil, pau-brasil. E o interessante também é a gente imaginar o termo brasileiro. O termo brasileiro era um termo utilizado para dizer aquele que trabalha na extração do pau-brasil. Aquele que trabalha na extração do pau-brasil, ele é brasileiro. Portanto, turma, acabou. Portanto, turma, olha que interessante aqui a gente pensar, né? Como a gente olha como o início do que vai ser o Brasil, né? Um local para trabalho. O final, né? O termo eiro, né? O sufixo eiro, ele está muito relacionado a trabalhos. Então, madeireiro, relojoeiro, enfim, são poucas outras nações que quando você vai falar dele, não é outro sufixo, tipo alemão, estadunidense, enfim, francês, são outros sufixos, né? Quando aqui a gente pegou o sufixo do trabalho. Portanto, senhoras e senhores, isso é uma herança muito complicada na história do Brasil. Né? Por que é uma herança complicada? Aquilo que não dá lucro, aquilo que não dá dinheiro, é desprezado, é menosprezado. Aquilo que não dá lucro, aquilo que não dá dinheiro, é menosprezado, é desprezado. Então, sei lá, eu não tenho dúvida que alguém aqui queria ser, sei lá, um cantor ou um artista, né? Queria ser artista. Só que fala, será que eu não vou ganhar muito dinheiro?
ou pessoas que queriam ser cabeleireiros. Eu tinha 2 sonhos quando criança. Eu queria ser... Mas, olha, eu estou muito bem como professor. Bem, escolhi professor, né? Que a cultura é pior do que a do professor, falando que vai morrer de fome. Então, não mudou muita coisa, não, né? Tipo, quando as pessoas... Eu quis mudar. Qual eram as 2 profissões que eu queria? Caminhoneiro ou pizzaiolo. Juro, eu adorava essa questão de poder viajar. E pizzaiolo eu adorava. O cara mexia com a pizza, abria a massa. Hoje eu faço, né? Uma pizza caseira em casa. Eu e a família, eu adoro fazer a massa, enfim. Aí, imagina minha mãe, né? E aí, mãe? E aí, filho? Vai ser o quê? Não, mãe, eu não vou ser mais pizzaiolo, não vou ser mais caminhoneiro. Ai, graças a Deus. Vai ser o quê? Professor. Pronto. Já era. Vai ficar morrendo de fome. Não, não é, né? Óbvio que não. Mas perceba, até a profissão de professor, ninguém é motivado. Você não tem essa motivação para ser várias coisas. O que vale, né? Vocês que estão querendo escolher, né? Futuro, vestibular, né? Se você falar que vai querer fazer direito, beleza, engenharia, né? Medicina, administração, mas fala que vai querer fazer sociais, filosofia, gastronomia, psicologia. Minha mãe não queria que minha irmã fizesse psicologia, nem ferrando, me deu um away lá em casa. Enfim. Porque são trabalhos que falam, não, que remuneração dá? Essa lógica colonial é extremamente prejudicial para a nossa sociedade. Extremamente prejudicial. Extremamente. Porque eu só valorizo esses trabalhos, os outros trabalhos não são valorizados. Uma questão econômica mesmo. Sabe? Investimento. Bem, nem preciso falar em relação à rede pública, né? Eu não estou aqui dando aula para a rede pública. Por quê? Porque o salário é péssimo. O salário é péssimo. Então, eu tenho que trabalhar numa rede privada em que a minha aula ela é exclusiva para aqueles que têm dinheiro. Olha a lógica colonial. Né? Extremamente problemático, eu acho isso. Me incomoda, às vezes. Né? E eu fiz universidade pública. Né? Eu fiz USP. Então, dinheiro de todos os contribuintes. Desde o rico até o mais pobre. Problemático. Enfim. As raízes dos nossos problemas, né? As raízes dos nossos problemas não foi a chegada de bandido aqui. Né? Porque eu mostrei para você que bandido é outra concepção. As raízes dos nossos problemas é essa lógica aqui colonial. Trabalho, trabalho, trabalho. E trabalho. E trabalho. Né? A busca incessante, a necessidade, esse é o pior, a necessidade, a pessoa necessita, vai comer como? Então, a relação pai-filho, bem, eu sou professor, eu vejo vários problemas aí em que o pai não consegue ter uma relação com o filho, por quê? Porque o pai ou a mãe, ou a tia, o tio, depende de quem você mora, trabalha. E tem que trabalhar. E aí isso provoca choques familiares, né? Porque não tá acostumado a conviver. Não está acostumado a estar junto. Exato, Vitor. Foi proposital. Foi proposital. Quer herança colonial maior do que essa? Trabalho, trabalho, trabalho. Né? E as nossas relações? Às vezes a gente... E aí eu tomo muito cuidado, né? Se um dia eu for ser pai, né? Às vezes a gente não precisa de um brinquedo. Às vezes eu não queria. Às vezes minha mãe vinha ou meu pai tentava vir com algum brinquedo, mas eu queria, sei lá, fazer uma trilha, que eu só fui fazer depois eu entrei na faculdade. Mas meu pai não ia fazer um negócio desse, enfim, uma questão específica dele, mas também uma questão de trabalho, né? Gastar tempo com família não dá lucro, né? Não garante lucro. Enfim, problemático aí. Enfim, tratar de Brasil, não tem como a gente falar de Brasil e não falar da nossa realidade desde a primeira aula. Eu estou no período pré-colonial, né? A gente nem entrou no período colonial ainda, né? Estou no pré, estou no antes. E a gente já vê esses reflexos, né, de 500 anos. Certo? E a retomada de certas ideias, de certas coisas. Enfim, pensando nessa lógica do trabalho, trabalho, trabalho. Se dá dinheiro é bom, se não der é ruim. A desvalorização da cultura, de ser professor, ninguém quer ser professor. Ninguém tem você não tem um incentivo, por exemplo, que é uma área maravilhosa. É uma área maravilhosa, cara. É muito bom. É maravilhosa. Faz você ser humano.
deixa você um ser humanizado, entendeu? Mas é difícil, é duro. E eu posso dizer isso com toda certeza, mesmo trabalhando em uma escola particular, privada, você não está sabendo a ideia de o quanto está sendo difícil, duro, horas e horas para fazer esses slides, pensar na aula, pensar numa estrutura, pensar, enfim, muita coisa. Mas é uma profissão maravilhosa. Enfim, tem frutos muito bons, muito bons. É isso. Valeu. Menos de um minuto. Beijo. Até amanhã. Vamos dar sequência nisso aí. Tá bom? Sequência da nossa história. Literalmente, a nossa história. Beijo. Te cuide. Tchau. Tchau, Pro.